no computador. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos cerca de 100 pessoas inscritas, né? Eu comentava com a nossa comissão regional, nós estamos aqui falando da Comissão Regional de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da CNBB Leste 2, Minas Gerais, né? E muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs de vários outros regionais, de outras dioceses, além das nossas próprias dioceses mineiras, né, se inscreveram. Esperamos que venham todos e todas, são muito bem-vindos e bem-vindas para participar conosco nessa noite. Então, nós vamos agora passar a palavra para o nosso presidente da Comissão Nacional da CNBB, do GREDIR, que é o Grupo de Reflexão, né, sobre ecumenismo e diálogo interreligioso da CNBB. Dom Teodoro, vou abrir aqui o áudio para ele nos dar uma palavra de acolhida, está conosco, muita alegria, né? Eu consigo liberar aqui. Dom Teodoro, o senhor consegue liberar o áudio aí do senhor? Confirme, por gentileza. Apareceu um pedido de... Tá. Boa noite, Diácono Amaury. Queria saudar cordialmente todos os que estão participando também deste encontro formativo. É um grande prazer para mim, pessoalmente. Queria saudá-los em nome dos outros bispos também da Comissão Episcopal para o Equilíbrio Diário Interreligioso. E muito me alegra participar desse momento tão importante, um momento formativo. A gente precisa da formação. Eu acho que é a chave para que a gente possa também e conhecer melhor o ecumenismo. E uma oportunidade como essa também é sempre bom para a gente também se conhecer, interagir. E a minha saudação é extensiva também aos irmãos e irmãs de outras igrejas cristãs e pessoas de outras tradições religiosas, se eventualmente estiverem participando também conosco. E uma saudação muito especial ao professor Edvar Guimarães, que nos dá a alegria e a honra da sua presença conosco neste encontro, e certamente será apresentado pelo diácono Amaury ou outra pessoa que foi escolhida para isso. E mais agradeço de antemão e pela sua qualificada presença entre nós, e agradecer também o empenho, o compromisso ecumênico de todos e de todas, e para que realmente nós possamos, através da formação, do compromisso, da boa vontade e desse momento, de momentos formativos como este, por exemplo, nós possamos crescer sempre mais na caminhada. Gostaria de dar continuidade fazendo uma pequena proclamação aqui do Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 20, eu diria até o versículo 21. Acho que é um texto que, pelo menos, é um versículo que nós podemos considerar como que é a carta magna do ecumenismo. E Jesus, eh, em oração solene, sacerdotal, dirigindo-se ao Pai, diz: para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Nós pedimos a graça desta unidade na diversidade reconciliada, neste mundo tão dividido, polarizado, e sabemos que o pluralismo faz parte da nossa realidade atual, e é preciso que nós tenhamos essa abertura também para conviver com as diferenças, e que muitas vezes, normalmente, é uma riqueza. E Deus também é comunhão, é unidade. O ecumenismo se fundamenta justamente, tem essa base trinitária, tem modelo, tem como modelo por excelência a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E são três pessoas dessa Santíssima Trindade, mas as pessoas não são, não têm a mesma. Nós, nesse mundo, que somos, há quem diga que já somos cerca de 8 bilhões de pessoas, temos a mesma dignidade, somos da raça humana e criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós somos diferentes. E essa diferença é uma riqueza. O ecumenismo tem a ver com a ecúmene, a terra habitada.
neste mundo que é abençoado pela rica diversidade que há entre nós. Também vemos isso na natureza. Estamos fazendo a campanha da fraternidade sobre ecologia integral. E o ser humano é considerado a obra-prima da criação. O Salmo 8 diz que Deus nos fez quase igual a um ser divino. E de honra e glória ele nos coroou. Peçamos essa graça, que a imagem e semelhança de Deus seja, e que cada ser humano seja respeitada, que cada pessoa seja aceite na sua idiosincrasia, na sua religião, na sua igreja, na sua comunidade. E o comunismo procura fazer essa ponte. Queremos construir pontos de amizade, de união, em vez de muitos de divisão. E que o Senhor, que quis a unidade dos seus discípulos e discípulas, que rezou por essa unidade, ao Pai, nos concede essa graça da unidade, pela ação do Espírito Santo em nossos corações. Desejo a todos um encontro muito fecundo. Agradeço imensamente o empenho e a colaboração de todas as pessoas. E nesta noite nós tenhamos uma formação realmente à altura dos nossos desejos, das nossas expectativas. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus nos abençoe a nossa caminhada ecumênica. Bom encontro para todos nós. Gratidão, Dom Teodoro, a presença, a palavra sempre, né, estimulante, amiga, fraterna, orientadora, como nosso presidente da Comissão, né, Episcopal da CNBB Nacional para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, né, também do GREDIR, o Grupo de Reflexão, né, sobre Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da CNBB Nacional. Aqui, por enquanto, nós somos, né, 26 pessoas, né, temos cerca de 100 pessoas inscritas, e nesse grupo grande, graças a Deus, temos irmãos e irmãs, tanto os que já estão aqui na sala quanto os que se inscreveram, irmãos de outras pastorais, professor Edivar, não só da Seara Ecumênica, mas irmãos de pastorais sociais, pessoal ligado ao movimento Animadores, né, da Laudato Si, semeadores da ecologia integral, pessoal das pastorais sociais, catequistas. Também temos aqui irmãos e irmãs de outras tradições cristãs presentes conosco, pessoas ligadas ao CONIC, né, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, tanto mineiro quanto de outros estados, né, irmãos e irmãs aqui também de outras dioceses, né, não sei se todos ligados à causa ecumênica ou se, né, se abriram para poder fazer essa formação conosco, além das pessoas próprias da nossa Comissão de Ecumenismo do Leste 2, né, que tem eu, né, estou no serviço da presidência dessa comissão, né, no regional, né, o nosso referencial, Dom Cláudio Noristorm, que é bispo diocesano, né, de Patos de Minas, a Lúcia Aredes, né, nossa companheira da Diocese de Valadares, está conosco no serviço da coordenação, a Rita Baldim, né, o próprio professor Edivar, junto com a professora Tânia Jordão, né, estão na nossa comissão de assessoria teológica, né, na parte da equipe de formação, né, e também outros companheiros e companheiras aqui, né, da nossa comissão que estão entrando e participando conosco. Se não me falha a memória, que o Eduardo Dimas, é lá da Diocese de Barra do Piraí, que estamos construindo juntos, né, o encontro, as lives Sudestão, né, ecumênico, no qual o próximo encontro, no dia 26, 23 deste mês de abril, depois da Semana Santa, nós estaremos, né, debatendo os desafios do diálogo ecumênico, né, aqui para a questão de Minas Gerais, para o território de Minas Gerais, né, através da Comissão de Ecumenismo e também o CONIC Mineiro, né, e vamos ter também o espaço, o momento de falar um pouco sobre a realidade do Rio de Janeiro e depois também, né, debater um pouco sobre a realidade do Espírito Santo na questão do diálogo ecumênico. Mas para não ficar muito, né, em cima da hora, nós vamos fazer um momento logo depois da fala potente de Dom Teodoro, só um convite já entrando no clima, né, da proposta de hoje, falar um pouco sobre a dimensão ecumênica e interreligiosa da campanha da fraternidade, que o professor Edivar vai nos brindar nessa noite. Recordar, então, a gente já em vista, né, da Semana Santa, que para nós cristãos, especialmente os católicos e católicas, na próxima semana, já com o domingo de Ramos, que se aproxima, né, nós vamos fazer uma abertura breve, então, dessa espiritualidade com a oração da campanha da fraternidade deste ano. Para quem conhece, quem tiver face em mãos e quiser nos acompanhar, nós dizemos assim, né? Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom.
O nosso pecado, porém, feriu a beleza de tua obra e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos, dá-nos, nesta quaresma, a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos e acolhidas na casa que preparastes para nós no céu. Amém. Mais uma vez, sejam todos e todas bem-vindas, em nome da nossa Comissão de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso do Leste 2. Estendo a palavra também de acolhida de Dom Teodoro, estão acolhendo a todos e todas, Brasil afora, irmãos e irmãs das outras igrejas, das outras pastorais, das outras dioceses que vêm se somar conosco nessa noite, né? Nós estamos gravando esse evento e agora passar a palavra para o nosso formador da noite, professor Edivar Guimarães, professor Edivar né, da pós-graduação em Ciência da Religião e Teologia da PUC Minas, né, aqui em Belo Horizonte, teólogo, leigo, né, e também colabora conosco na Comissão de Ecumenismo da CNBB, né, do Leste 2. Então, passar a ele a palavra para que a gente possa já mergulhar nessa importante formação dessa noite. Professor Edivar. Obrigado pela acolhida, Dom Teodoro, a Mauri e todos aí, alguns nomes bem conhecidos, outros a gente conhece mais assim de nome. É, 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 é com alegria que a gente assumiu essa temática, né, da ecologia, do ecumenismo e do diálogo interreligioso, tentando pensar em implicações, seus desafios e urgências. Para falar de ecumenismo e diálogo interreligioso, eu sou um aprendiz, né? A fé cristã, ela pede de nós, ao experimentar esse amor de Deus que nos irmana a todos, ela pede essa centralidade que Papa Francisco tem insistido muito, né? Do aproximar, do escutar, do acolher, do caminhar juntos, aprender a caminhar juntos, né? Então, o ecumenismo e o diálogo interreligioso, ele pede de nós sempre conversão, mudança de mentalidade, né? Ouvir mais do que julgar. Eu tive na minha trajetória como teólogo, já formado, teólogo leigo, de aproximar de muitas igrejas, de conversar com pastores, com leigos e leigas das diversas igrejas. E é assim realmente uma constatação que nós temos muita dificuldade, que eu quero partilhar nessa noite, né? Dificuldade porque falta-nos clareza dessa centralidade do mistério que acolhemos e celebramos na fé cristã. Como cristão, eu também pude me aproximar de algumas tradições religiosas não cristãs, de beber na fonte de religiões orientais como o budismo, algumas tradições hindus que existem entre nós, o Ramakrishna, o Hare Krishna, né? Tive a oportunidade de ler, não de aproximar de pessoas do taoísmo, do confucionismo, das religiões de matriz africana, muita proximidade, muita partilha no candomblé, na umbanda, nas religiões mais indígenas, do xamanismo, práticas curativas, mais recentemente, né, das igrejas do Daime, na igreja da Amazônia, né, e de a gente perceber que temos um longo caminho pela frente, de aproximação,
de coragem, né, de se abrir o coração para conhecer o outro, que é irmão e irmã, amado de Deus, e trilhar um caminho juntos. Eu pensei nessa noite, então, partilhar com vocês, em vez de um PowerPoint, depois eu quero disponibilizar esses tópicos que elaborei em 3 partes sobre o tema que é o que me coube falar nessa noite. E quero começar exatamente nessa trajetória aí da última semana, já quaresmal, né, onde nesses 40 dias a gente decididamente se abre a uma caminhada de conversão para bem celebrar o mistério pascal e renovar, né, a nossa fé, a nossa adesão a essa experiência que Jesus se fez caminho para nós, né? E que revela que o Pai tem um projeto maravilhoso, salvífico, universal, e o Pai e o Filho, né, nos dão a força da Ruach Divina, do Espírito Santo, para que a gente tenha essa coragem, essa decisão de conversão para, né, realizar o sonho, vamos dizer assim, com linguagem nossa, o sonho de Deus, de nós todos aprendermos a conviver como irmãos e irmãs. Então, eu pensei iniciar o primeiro tópico assim: a fé cristã como interpelação constante ao amar, cuidar e servir. E aqui, esse amar, cuidar e servir, eu bebi muito na fonte inaciana, na fonte franciscana e de outras espiritualidades que nos ensina, né, que quando a gente se abre ao mistério de Deus, um dos critérios, inclusive está no livro de Dalai Lama, é um dos critérios para a gente saber se nós estamos experimentando de fato esse mistério, é a gente se tornar mais humano, mais generoso, mais inteiro nas relações, né? Então, a fé cristã como interpelação constante ao amar, cuidar e servir. E eu chamo a atenção que a fé cristã, ela emerge e se fundamenta na experiência exatamente da proximidade amorosa do Deus Criador, do Deus da aliança, que se revela em Jesus de Nazaré, pela luz e força do Espírito Santo, esse sopro de amor, Deus em nós, se revela como o nosso Abba querido. A oração do Pai Nosso é muito mais do que um trecho que a gente reza de cor. Ali tem um projeto de vida, tem uma experiência que nos convida a se abrir a essa amorosidade do Pai e que nos irmana a todos, né? O nosso Abba querido se revela em Jesus como um projeto salvífico universal. Ninguém fica de fora. E se a gente pega a base bíblica desse projeto, podemos entrar em vários textos, mas tem um que eu gosto muito, que numa carta a Timóteo, que Paulo fala assim: é da vontade de Deus fazer chegar a todos essa boa notícia, desse amor que nos irmana, que nos desafia. Então, nada de banalizar que ser cristão, viver a fé cristã, não é algo fácil, é algo que nos desafia, né? Nós temos muitos irmãos difíceis, vizinhos difíceis de conviver, né? Então, é um projeto mesmo de conversão, de assumir uma espécie de cruz que nos, né, por amor, a gente se deixa crucificar para renascer homem e mulher novos, né? Então, Deus para Jesus, isso a gente não pode abrir mão, porque está no centro da fé cristã. É Abba querido, é proximidade amorosa, todo misericordioso e justo. O Deus da vida é o Senhor da história. E isso lhe traz, Jesus, quando faz essa experiência, isso lhe traz serenidade, confiança, mas também consciência da sua missão. Portanto, isso impulsiona Jesus, que naquele momento onde ele viveu num lugar tão desimportante e marginalizado do império, Nazaré, Cafarnaum, aquela região da Galileia, onde ele percebia o quanto era difícil a vida dos mais pobres, dos sofredores, dos doentes, sem políticas públicas, sem acesso à dignidade. Então, essa experiência de Deus, ela não é para Jesus intimista,
É uma experiência de intimidade, mas que me provoca a sair de mim. Isso que Papa Francisco fala, né, de uma igreja viva em saída para quem está fora, para as periferias, para o outro, né? Então é muito interessante. Esse Deus que se revela em Jesus possui um projeto salvífico que fecunda e dinamiza a história com um amor que é gratuito, incondicional, universal. Não tem ninguém que não é amado por Deus. Então, essa experiência promove a vida, né, a defesa da vida, desde os mais vulneráveis, os pobres, os doentes, os sofredores. Olha a prática de Jesus, né? Jesus cultiva um amor paciente e curativo de nossas cegueiras, surdezes, paralisias, situações em que nós nos deixamos dominar pelo mal. Jesus expulsa o mal para que a gente tenha coragem de amar, né? De sermos fraternos uns com os outros, de superar muros. Jesus se apresenta então como o enviado do Pai para nos libertar, para salvar o que estava perdido, e anuncia e testemunha um Deus que, por seu amor, nos irmana, nos liberta, nos interpela ao amar e assumir a grande mesa da irmandade. Portanto, não só entre aqueles que se reúnem em torno da memória perigosa de Jesus na Eucaristia, mas a grande mesa da casa comum, que inclui, inclusive, não só a humanidade, mas os outros seres, e nos desafia a cultivar no cotidiano, repito, o amar, o cuidar, o servir. É isso que nos realiza como filhos de Deus. Não a dominação, não o poder que é sedutor, não o ter que seduz a gente a acumular, né? O prazer de viver tem que estar centrado no amar, cuidar e servir. Este Deus, ele potencializa a nossa liberdade, nos responsabiliza e nos envolve de forma participativa no seu projeto da aliança. Seu projeto que quer que a gente participe, cuidando também para que todos, assim como Jesus fala que veio, para que todos tenham vida, que cada discípulo e discípula dele assuma como seu projeto, para que todos tenham vida, e desde os mais vulneráveis, senão não chega a todos a vida. Como Galileu, da periferia, filho de Maria e José, o carpinteiro de Nazaré, Jesus experimenta a proximidade amorosa do Abba querido e escuta e acolhe o grito dos pobres e oprimidos e marginalizados. Esse grito que a gente fala que hoje é o grito da terra, a terra sangra, né? Quando cada espécie é extinta, quando cada rio é poluído, quando cada vida é ceifada precocemente de uma criança, né? Por doenças evitáveis. É muito importante escutar, ser incomodado por esse grito. Ele, Jesus, é interpelado pela pregação do batismo de conversão de João, o profeta do deserto, que anuncia a iminência da chegada do reinado de Deus e o seu Messias que virá. Jesus se deixa batizar e aprofunda a sua experiência de Deus como chamado à missão. É muito bonita essa experiência do batismo de Jesus, aquela epifania onde ele percebe ali um chamado, ele vai para o deserto, se prepara e encara de frente a sua missão. Jesus experimenta, assim, uma contradição. Ele entra em crise, porque ele experimenta Deus, ele escuta esse grito dos sofredores, e quando ele se aproxima da sua religião, a religião do seu povo, ele a experimenta não como fonte de libertação, do Deus da aliança, o Goel dos escravos do Egito, mas experimenta a sua religião como cúmplice e às vezes submissa ao sistema político opressor dos romanos e da própria monarquia judaica da época. Após o seu batismo e a experiência do deserto, Jesus passa a ter clareza da sua missão e começa a anunciar ao longo da Galileia que o reino de Deus chegou, que é preciso se converter a essa presença, acolhê-la, né? Para isso, Jesus desperta um dinamismo libertador.
que pede, portanto, conversão, abertura do coração. Esta é a missão que os evangelhos nos mostram. Ele passou a vida fazendo bem, curando, curando cegos, surdos, paralíticos, endemoniados. O Evangelho de João denomina essa prática de Jesus de a obra de Deus. Olha que coisa fantástica. Jesus provoca, então, com a sua vida, a experiência dessa presença amorosa de Deus, mas coloca os seus ouvintes e os seus discípulos numa situação de decisão que eu gostaria que a gente pensasse a partir aqui da, da ecologia e suas implicações para o ecumenismo e o diálogo interreligioso. Jesus coloca os seus ouvintes em situação de decisão existencial de fé, acolher e se deixar transformar pelo reino presente e, portanto, assumir a vida nova ou não. Serem diferentes, se fechar. Com isso, Jesus vai atrair discípulos e discípulas e se entrega a este anúncio itinerante do reino de Deus presente, testemunha essa presença como uma praxis libertadora em nome do Pai, a quem ele chama, né, de Abba querido, paizinho amoroso. Com a sua fama de sábio, com as suas parábolas, as suas pregações, as suas denúncias, mas também de taumaturgo, que é aquele que tem o poder de curar e expulsar o mal. De forma crescente, Jesus atrai muitas pessoas que vão até ele para ouvi-lo. Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, fala que é preciso voltar a esse Jesus que nos encanta, que nos chama à conversão, que nos revela o Pai e o seu projeto, né? Então é muito interessante que a fé cristã, nossa, não pode cair em zona de conforto. A gente tem que se inquietar enquanto cada pessoa não conhecer esse Deus maravilhoso, né? Então, é muito interessante, né? As pessoas são atraídas e querem ouvir Jesus, querem ser saciadas na sua sede, querem ser tocadas por ele, curadas de seu sofrimento, de seus vazios. Junto às multidões que o procuram, Jesus as acolhe, não pergunta a religião, a orientação sexual, de onde é, a sua etnia, que time que torce, não. Jesus as acolhe, ensina, revela a presença do Abba, cura-lhe as feridas, doenças, exclusões sociopolíticas, religiosas. O estrangeiro, as mulheres, né? Ali os samaritanos impuros, os pecadores. Jesus senta à mesa com eles, partilha a sua vida. Jesus não poupa críticas à estrutura política injusta e violenta e à estrutura religiosa que exclui, como muitas de suas lideranças distantes da vida do povo, dos pobres, dos doentes, dos sofredores, dos impuros e pecadores. Jesus atrai, portanto, também muitos inimigos poderosos, entre judeus, fariseus, doutores da lei, sacerdotes, saduceus, que era a elite da época, os grandes proprietários, partidários né, são herodianos, que querem manter o status quo, não querem mudança. Estes rapidamente começam a perceber que Jesus, o seu anúncio, aquele dinamismo do reino, é um perigo crescente. Cresce rapidamente as críticas à sua pessoa e uma perseguição aberta. Jesus passa a ser visto como subversivo, ameaça socio-religiosa para muitos. Jesus se dedica à formação do grupo dos discípulos, o envolve e os faz participar de sua missão. Porque Jesus nunca foi ingênuo. Ele conheceu de perto a violência do império. Né? Os seus estudiosos falam que certamente ele trabalhou naquelas cidades que foram destruídas pelo império. Né? Então ele conhecia a violência do império e do poder econômico e religioso, assim como muitos de nós nas cidades hoje, né, quando a gente percebe a dominação de uma necropolítica, de uma sociedade excludente, né, de mal dividida. Ele assume, Jesus, então, estratégias de sobrevivência à noite, mas de dia não teme profeticamente encarar de frente seus inimigos, até dentro do templo.
Jesus permanece fiel até o fim da sua experiência do Abba querido e a missão discernida ali no batismo de João, de anunciar e testemunhar o reinado de Deus presente de forma libertadora. Essa é a obra de Deus. Para isso vinha ao mundo. Surge então, entre os poderosos de Israel, uma trama para eliminar Jesus. Ele é traído, preso, julgado, torturado e condenado pelos judeus e pelos romanos. O condenam à morte na cruz. No primeiro momento, seus discípulos e discípulas fogem para preservar suas vidas. O fim trágico de Jesus coloca em questão a concepção de que ele era o Messias, mas coloca-o entre os profetas da justiça. E é esse guardar a memória de Jesus que faz com que eles vão fazer a leitura da fé pascal, que nós vamos celebrar bem proximamente, mas que celebramos em cada celebração também. O Abba querido não abandona o filho na morte, o ressuscita. E Jesus ressuscitado se manifesta aos discípulos e discípulas, quando estes se reuniam às escondidas, amedrontados. É quando Jesus os confirma na missão de anunciar e testemunhar a presença do reinado de Deus no mundo. E termina essa primeira parte dizendo que o Pai e o Filho, juntos, enviam o Espírito Santo. Os apóstolos, os discípulos e discípulas perdem o medo, se entregam à missão. É assim que o fato cristão é impulsionado pela teimosia da fé dos primeiros discípulos e discípulas, pelo testemunho martirial dos primeiros cristãos, pela fidelidade aos ensinamentos que os apóstolos receberam diretamente de Jesus. Jesus passa a ser anunciado como um caminho de salvação que dá o dom da sua vida, que é dom de vida eterna e que nos leva ao Pai pela luz e pela força do Espírito Santo. Termino trinitariamente para entrar no segundo tópico, o ecumenismo e o diálogo interreligioso. Possível ou impossível? Talvez essa não seja o dilema verdadeiro, mas seria o ecumenismo, o diálogo interreligioso, um desafio ineludível, que nós não podemos deixar de lado. Vamos falar então primeiro do ecumenismo das igrejas cristãs que compartilham a fé cristã, que compartilham a Bíblia e essa memória de Jesus. Ousam dizer que se nutre pela oração, pela palavra, pela ceia. Por que é tão difícil? Eu me pus a pensar como teólogo e gostaria de partilhar com vocês a seguinte reflexão. Hoje, 2000 anos se passaram desde aquilo que eu acabei de narrar na primeira parte, mas chegou até nós por esse mistério, essa presença que é o Espírito Santo, que faz com que a gente acolha o testemunho da fé como algo que nós experimentamos e nós chegamos a conversar com o ressuscitado e com ele apostarmos a nossa vida. Então, hoje, depois de 2000 anos, nós temos a realidade de um cristianismo que temos que assumir, multidenominacional. São diversas as igrejas, todas fundadas sobre a vida, ensinamentos e ações de Jesus. Os cristãos das diversas denominações têm muitas e sérias dificuldades de aproximação, de convivência, de cultivo do respeito mútuo, de superação das críticas, brigas e divisões históricas. Isso dentro das igrejas, dentro da família, na sociedade, aonde estiverem. Há um tempo atrás, não podiam estudar na mesma escola. Os pais proibiam casamento entre cristãos de igrejas diferentes. Não vou lembrar aqui a violência que essa falta de compreensão do núcleo da fé cristã gerou nessas divisões. Não foram só divisões porque pensamos diferente. Aqui tem a consolidação de ódios, de violências, de mútuas exclusões. Nós, cristãos católicos, me permito dirigir agora a esses, que é a maioria aqui, também temos, eu me incluo,
temos dificuldades e grandes com o ecumenismo. Seja porque nos julgamos, desculpa, julgamos não, julgamos a nossa igreja superiora, ou melhor que as outras igrejas. Pensamos assim, nós católicos e eles, os outros, como se pudéssemos, né, deixar de ver uns aos outros como irmãos e irmãs amados de Deus. Isso acontece também por ignorância, julgamentos diversos que consolidaram muros de separação, exclusão, ódio, mesmo que saibamos que eles se nutrem da mesma palavra, da mesma fé em Jesus que deu a vida para nos salvar, fiel até o fim, e está ressuscitado conosco até o fim, e que juntos, né, isso se revela, né, é, não só o projeto do Pai, mas o Pai presente amorosamente com a sua misericórdia e juntos nos envia o Espírito Santo. Muitos se perguntam se é possível os cristãos das diversas denominações darem as mãos em torno de um testemunho de vida nova que brota da fé no Abba querido e nos irmana no Filho Jesus que nos foi enviado pelo Pai. Jesus é nosso irmão ou não é? Esse Jesus que foi rejeitado, morto na cruz, mas que o Pai o ressuscita e desde então vive e está no meio de nós, sempre estradeiro conosco, na luz e na força do Espírito Santo. O ecumenismo das igrejas, aí termino essa primeira parte da segunda parte, que é o ecumenismo das igrejas, eu termino provocando assim, nessa noite. O ecumenismo das igrejas cristãs e entre os fiéis dessas igrejas se apresenta como um desafio fundamental se a gente quer dar credibilidade à experiência cristã. É cada vez mais ineludível para nós cristãos. Abrir mão do ecumenismo é abrir mão do núcleo da fé cristã que nos irmana. É deixar de levar a sério o Pai Nosso e a Eucaristia que comungamos, a ceia do Senhor. Isso que me fugiu o nome, Teodoro. obrigado, Teodoro, né? Nome importante, né? É, nos lembrava, né, da unidade entre nós. Podemos claudicar diante das dificuldades, mas também podemos teimosamente avançarmos, passo a passo, no testemunho comum da fé, no Deus Pai, no Abba querido que nos irmana, e em seu reinado presente em nosso meio, em nossas igrejas, em nossa sociedade, em nossa vida, em todo o universo, pela luz e pela força criativa do Espírito Santo, capaz de renovar todas as coisas. É, é preciso a gente celebrar a fé cristã sobre o mundo. Então, o ecumenismo é um passo necessário. Necessário, mas não basta, né? Mas é decisivo a gente aprender a conviver. Isso não significa fazer uma denominação só. Isso é quase impossível. Aliás, no Concílio Vaticano II já falava que com as nossas forças isso é impossível. Mas a gente conta com a graça de Deus, que nos converte, né? Que nos leva a aproximar, a mudar mentalidades, a superar divisões, ódios, falsos julgamentos, ignorâncias, porque aproximamos. Estou me lembrando aqui de um poema de Dom Pedro, mas vou deixar para o final por causa do tempo. A letra B, a segunda parte da primeira, é o diálogo interreligioso que querido e saudoso Dom Pedro Casaldáliga chamava de macroecumenismo. Que ecumene é o mundo, né? Então, o macroecumenismo seria o ecumenismo das religiões, a comunhão entre as religiões. No nosso caso, o diálogo interreligioso é um desafio a cada cristão sair de si. Por isso que ele é ainda maior. Quando observamos de fora ou de longe, ele é quase impossível, sem aquele esforço corajoso, profético, de nos aproximar para nos conhecer e superar ignorâncias e preconceitos.
Aqui na PUC Minas, nós temos um programa de mestrado profissional em teologia prática, que está já anunciado para a segunda turma agora do processo seletivo, que é trabalhar capacitando lideranças para o agir e o transformar dentro da igreja e na sociedade com a ação cristã. Mas nós temos também na PUC Minas um departamento de ciências da religião, que estuda o fenômeno religioso. E lá tem um grupo que estuda, né, o diálogo entre as tradições religiosas. E cada semestre a gente se aproxima, os alunos de mestrado e doutorado, de uma tradição religiosa, e ali para conhecer, para escutar, ver, sentir, né, comungar. Depois eles vêm na PUC Minas, participam de uma roda de conversa. Basta uma experiência para quebrar paradigmas, para quebrar ignorâncias, rever preconceitos. Por isso, nós cristãos, nós que nos dizemos movidos pela experiência do Abba querido, porque rezamos no Pai Nosso, a gente conta com essa presença. Nós que ousamos dizer que somos templos do Espírito Santo, que Deus nos habita, que há Deus em nós, que todos são irmanados em Cristo Jesus. Infelizmente, muitos de nós ainda confundem essa experiência do amor de Deus, que nos veio por meio de Jesus, com o ser cristão. Como se aqueles que não são cristãos não experimentassem o amor de Deus. Como se os outros não fossem filhos, e muito menos amados. A não ser que um dia sejam batizados. Muitos de nós cristãos acreditam que fora da fé cristã as pessoas não se encontram com Deus. E repito, não são filhos e nem amadas. Isso viola o núcleo da fé cristã. Muitos de nós cristãos ainda acreditamos que só a fé cristã salva. E julgamos dessa maneira as outras religiões como ou inferiores, ou o que é ainda mais grave, como obras do demônio, como praticantes do mal. Isso, além de fake news, isso é pecado, que é inverdade, é mentira. É isso que é, esse julgamento que é obra do demônio. Se a gente comparar aí, né, simbólico, diabólico, isso é obra do diabo, para nos dividir, dividir irmãos, impedir o projeto de Deus de avançar. Os fiéis de cada religião, como aconteceu com os fiéis de cada igreja, foram construindo muros de incompreensão, de fechamento, de julgamento, de ódio, de medo, de defesa. Está na hora, em tempos de internet, em tempos, né, de aproximação pelo comércio, pelo turismo, mas também por esse movimento do diálogo interreligioso, nós temos um parlamento mundial das religiões que quase nenhum de nós conhece. Nós temos em cada religião departamentos que trabalham esse dinamismo, e é uma minoria que conhece ou que ali se encontra. Está na hora da gente se converter. Conclusão da segunda parte: sozinhos somos incapazes de avançar, tanto no ecumenismo quanto no diálogo interreligioso. O ecumenismo e o macroecumenismo pedem conversão a Deus, ao projeto salvífico universal. Isso é maior do que qualquer religião. A nossa igreja tem como missão ser sacramento desse projeto de salvação divina. Vamos entrar no terceiro ponto? A crise ecológica, suas implicações, desafios e urgências. E aí a gente abre a conversa. Então, está posto o núcleo da fé cristã, está posto aqui o desafio que nós cristãos temos nesses diversos níveis do diálogo, né? O diálogo ético, o diálogo que se faz pela oração, né? Está aí o nosso irmão diácono, né? A Mauri, que coordena o CONIC. Quantas perseguições há hoje ao CONIC Nacional, ao Conselho Nacional de Igrejas? Quantos ataques a uma campanha da fraternidade ecumênica na nossa igreja? Quantas incompreensões, a ponto de eu ver leigos e religiosos, inclusive ministros ordenados,
falarem que o ecumenismo é obra do diabo, que o diálogo é obra do diabo. É no mínimo entristecedor. Agora nós temos se a gente pegar a Fratelli Tutti, um documento que o Papa Francisco, logo depois da pandemia, se dirige a toda a humanidade, a não só aos cristãos e a nem só aos católicos, para a gente se responsabilizar pela crise que nós tomamos consciência com a pandemia. E a ecologia, gente, ela nasce de uma grave crise. E sem crise não há isolamento, mergulho para dentro de si. Sem crise não há mudança, não há busca de conversão. Se a gente está satisfeito com a vida que está levando, com a vida cristã apequenada, quem está satisfeito não quer mudança, não percebe a necessidade. Entrar em crise é graça de Deus, é chamado, é interpelação. Eu gosto da teologia da crise, como gosto da teologia da fronteira. Esse entre lugares, onde a gente vai lá e sabe que a fronteira não é de um lado nem do outro. É o lugar da gente conversar, se conhecer, trocar ideia. Ninguém pode ser indiferente à crise ecológica, porque não é só porque seria, né, miopia, cegueira, é porque isso compromete o futuro da teia da vida. Então, há implicações, desafios e urgências que qualquer pessoa de fé que ama a Deus e a vida está implicado. E é por isso que surgiu, inclusive na fé cristã, na teologia, a ecoteologia. Por isso que tem surgido na sociedade a ecopolítica contra a necropolítica. O Papa Francisco pede uma economia que não mata, uma economia da vida, da partilha, né? Da inclusão, do combate à fome, uma economia e uma política sustentável. A ecologia pede um desenvolvimento que não compromete o futuro, que respeita o direito dos outros seres e das gerações futuras. Então vamos conversar um pouquinho sobre essas implicações, desafios e urgências. Quem leu a Laudato Si, o Papa Francisco, né, é um documento que eu recomendo muito. Estamos celebrando uma década desse documento e eu conheço aqui em Belo Horizonte, infelizmente, muitos católicos, muitos que nem leram, nem leram. É uma pena. E esse que eu estou falando, uma delas é catequista, inclusive. Como que eu vou fazer uma catequese hoje que não abarque a conversão ecológica? Eu que estou na sala de aula, como trabalhar uma educação que não seja uma ecoeducação, que trabalhe essa urgência de mudança de mentalidade? Ecologia é, sobretudo, uma ecologia mental, uma mudança de época, uma mudança de mentalidade. O Papa Francisco, no primeiro capítulo da Laudato Si, ele trabalha a grave crise do que está acontecendo. Isso volta a ser dita na hora dos pontos que nós não universalizamos os direitos humanos na Fratelli Tutti. Mas na doutrina social da igreja, se a gente pega, porque a ecologia também é social, né? É impressionante, nós não conseguimos, com toda a tecnologia, acabar com a fome, com a miséria, com o desemprego e com a destruição da nossa casa comum. E nós somos seres inteligentes. Nós somos um ser que é criado à imagem e semelhança de Deus. E nós temos o Espírito Santo, que nos dá o dom da criatividade. Aqui, então, ele vai falar no capítulo 2 do Evangelho da Criação. A gente tem que rever a teologia da criação. Alguns cristãos pensam que Deus criou e entregou o homem para ele dominar e estragar, fazer o que ele bem quiser com a criação. Não. Nós somos convidados a ser jardineiros do jardim do Éden, a cuidar, a bem cuidar da vida, né?
É muito interessante quando a gente conhece de perto Francisco de Assis, esse patrimônio das religiões, não é só do cristianismo, né? Não é só do catolicismo. Outro dia eu fui num terreiro de Umbanda, estava lá São Francisco. Outro dia eu fui numa igreja do Daime, estava lá cantando a oração de São Francisco. Outro dia eu fui no centro Ramakrishna, estava lá no altar Jesus e São Francisco, junto com outros avatares. Se a gente se aproximar, a gente vai descobrir muita coisa bonita para juntos, de mãos dadas, encarar essa crise ecológica, né? Mas nesse capítulo que eu quero chamar a atenção é o capítulo 3, porque o Papa Francisco aqui coloca o dedo na ferida. Qual é a raiz da crise ecológica? Que está em nós, essa crise. Nós é que somos os grandes destruidores da teia da vida. Não é um meteoro que está vindo, não é, né, alienígenas, como a gente gosta de fazer filmes de ficção. Somos nós. Esse ser tão criativo, homo faber, homo habilis, nós também somos homo demes, dementes, capazes de destruição, de mentir, de, sabe, de infernizar. Então aqui, gente, é que pede, né, o desafio de uma ecologia, após tomar consciência da crise, da ecologia integral. Ele propõe o que ele chama, no capítulo 5 de algumas linhas para a conversão, e depois no capítulo 6 da espiritualidade ecológica, o cultivo de uma espiritualidade ecológica. Vale a pena se enamorar da Laudato Si, porque ali tem realmente um caminho. Não é só um texto, é um caminho a ser seguido por nós todos. Mas para nós cristãos, e aqui em membros, para nós cristãos católicos, mais ainda, com essa clareza de hoje do bispo de Roma nos dá, né? Então, quais implicações? Eu posso ir até 9:10, por favor, e abrir a conversa? A Mauri? Sim, tranquilo, professor, tá ótimo. Potente Tá a bom. fala. Então tá jóia. Ecologia, meus amigos, minhas irmãos e irmãs, ecologia é um conhecimento que é portador de uma boa notícia. Apesar de nascer na crise, como eu disse, tem uma positividade como graça de Deus na crise. Traz um verdadeiro evangelho. A ecologia nos lembra a urgência do tempo que chegou. O tempo de desenvolvermos uma nova consciência, de investirmos, portanto, em educação, em rodas de conversa, subsídios de círculos bíblicos, de formações diversas, para avançarmos significativa numa evolução da nossa espécie. Em termos de conversão ecológica, nesse livro Despertar da Águia, inspirado na cultura dos povos originários, o autor propõe: em primeiro lugar, é preciso tirar-nos do falso pedestal que nos colocou numa posição de solidão, acima e fora da natureza, como se nós não fôssemos parte de tudo que está aqui, né? Como se pudéssemos viver sem água potável, sem uma terra agricultável, sem, né, a convivência com os animais. Em segundo lugar, importa devolver o ser humano à comunidade dos humanos. Nós não conseguimos nem conviver entre nós sem violência, sem exclusão, sem preconceito, sem feminicídio. Podia colocar a lista aqui. Então, descobrir a família humana, se aproximar mais. Em terceiro lugar, importa passar da humanidade à comunidade dos seres vivos, porque a gente tem que aprender a sentir com os animais. Nós somos agressivos, gostamos de caçar, né? E quarto, urge passar da comunidade dos seres vivos à comunidade da Terra. A gente sentir que é parte da Terra, que é a nossa casa, que nos hospeda a todos. E, por fim, passar do cosmos, desculpa, quinto lugar, passar da Terra ao cosmos, porque a Terra está situada numa galáxia, está entre outras, no universo. Quando a gente contempla um céu estrelado, uma aurora boreal, um nascente, um poente, né, a gente sente que a Terra é mais.
né? É um pálido ponto azul, como diz um cientista, né? Nesse imenso universo. Depois passar do cosmos ao Criador e recuperar essa espiritualidade da criação, do cuidado, da gente fazer parte. Por que eu estou falando isso? Que a implicação está aqui. Ecologia é relação. Mais do que relação, é interação, é dialogação de todos os existentes entre si com tudo que existe. Na visão ecológica da vida, tudo que existe coexiste, existe junto, né? E é muito interessante que nada existe fora da relação. Tudo se relaciona com tudo. Há uma interdependência entre todos os seres. Vocês viram o estrago que um vírus desequilibrado faz? Um ser humano excluído, ele é vulnerável a morrer. A ecologia funda a importância da terra como um todo, o bem comum das pessoas, das sociedades, do conjunto de todos os seres da natureza. Nós adquirimos com a ecologia a consciência de que a terra está na cruz, ela sangra com o que está acontecendo com ela, com a destruição, né? Desertificação, excesso de lixos, poluições diversas, quebra da camada de ozônio, aquecimento global, etc, etc, etc. Vamos nos sentindo ameaçados, nossas florestas estão ameaçadas. A terra sangra em cada empobrecido, sofredor, marginalizado, excluído das políticas públicas de saúde, educação, moradia. Por isso temos que tomar consciência ecológica, que nós podemos ser os anjos da guarda do bem, amar, cuidar e servir, mas podemos ser também os demônios do mal, odiar, dominar, destruir. Pensando então nos desafios e urgências rumo a uma ecologia da mente, a ecologia é aquela que nega o direito do mais forte ou do mais poderoso, pois todos os seres contam, são importantes como elos de uma corrente. Todos formam a mesma e única teia da vida. A sobrevivência depende da relação e não da dominação de uns sobre os outros. A ecologia, então, pede tomada de consciência, conversão, cultivo da espiritualidade. É preciso sentir que a gente é parte. Já disse de recuperar a teologia da criação, mas se a gente vai entre a patrística, a gente recupera o panenteísmo, de encontrar Deus em todas as coisas. Não só nas igrejas, meus amigos, meus irmãos e irmãs. Não só nas religiões, encontrar Deus em todas as coisas. Tudo existe e subsiste em Deus. Isso pode ser recuperado, basta contemplar a espiritualidade franciscana, para dar só um exemplo, tá? Mas a ecologia faz emergir outro olhar para os membros, nossos irmãos e irmãs dos povos originários, cuja sabedoria, mesmo aqui entre nós, depois de 500 anos de exclusão, de perseguição, eles resistem. Eles não perderam a conexão com a terra. A maior parte das florestas que ainda existem entre nós são em terras demarcadas indígenas, que é onde o não povo original entra, ele quer só destruir para ganhar dinheiro. Essa conexão com a terra e com todos os seres que nela vivem, com a sua cultura da inter-relação, da comunhão, eles se tornam nossos educadores. É muito bonito ler esses 3 livros do Ayrton Krenak, que pude conhecer pessoalmente, quando rompeu a barragem do Fundão. Estava reunido vários povos originários que vieram dar apoio aos Krenak, né, que sofreram com a poluição, né? Aliás, não só os indígenas, né? Até a gente de Valadares que está aí só viu o que é um rio poluído, um rio morto, né? É muito interessante, né, essa trilogia de livros do Ayrton Krenak, que nos convida a cuidar, a aprender novamente a cuidar, a conectar-se com os outros seres, com a nossa casa comum, né? Então, o tempo está esgotando, eu vou finalizar assim. A ecologia pede outro modo de fazer política. A nossa política tem muito ódio,
tem muita divisão, tem muito fundamentalismo. A gente não sabe dialogar com o diferente. A gente não sabe fazer roda de conversa, de fato pensar coletivamente. Será que dará tempo de aprendermos a recuperar, como fala Francisco na Fratelli Tutti, na Fratelli Tutti, recuperar a boa política, a passagem da política para a ecopolítica, aquela política responsável, que percebe que só pode aprovar projetos que têm sustentabilidade, que isso é urgente, é ineludível. Então, a ecologia pede também, além de outra política, pede outra economia. A passagem para uma economia doméstica, sustentável, que cuida da vida como bem maior. Uma economia que não mata, né? Que inclui, que divide, partilha, que cuida, recicla. Ecologia pede outro tipo de comércio, outro mercado, outro tipo de consumo. Poderíamos desenvolver, se tivéssemos tempo. A ecologia é urgente, ela pede outra concepção de identidade. E aí eu vou terminar ligando com os dois primeiros pontos. Não dá mais para termos uma identidade cristã, eu vou falar forte, uma igreja, uma identidade cristã assassina do diferente. Como nós pensamos na campanha da Fraternidade do ano passado, que confessa uma alterofobia, um ódio ao diferente, ao de outra igreja, ao de outra religião, ao de outra, né, crença, de outra convicção, ateus e agnósticos. Implica a ecologia uma outra identidade que nos leva ao diálogo, à convivência. Só assim avançaremos passos no diálogo ecumênico, no diálogo interreligioso. Muito obrigado. Obrigado, professor de Barro, fantástico, potente sua fala, mais uma vez. Eu, como seu, né, aluno, mais uma vez, só tenho a aprender cada vez que te escuto, que a gente conversa. E algumas considerações importantes aqui, antes de algumas postagens no chat, só fazer algumas considerações rapidinho sobre esse presente. Nós temos presença na sala de irmãos e irmãs de várias dioceses, além das nossas do regional. Por exemplo, Barra do Piraí, Brasília tem representação nesse momento na sala. Também irmãos e irmãs de outras igrejas, Igreja Batista, Metodista, irmãos da Igreja Anglicana estão conosco e também o irmão da religião Candomblé estão conosco aqui. Né? A pastora Sônia, né, da Igreja Metodista, ela faz uma consideração a partir da sua fala: aprender a ser humano, amar como Jesus amou, o desafio da cruz, a piedade no horizontal, né? Misericórdia no vertical, meus braços abertos, amar o próximo como a mim mesmo. Depois nós temos um comentário, né, deixa eu pegar aqui rapidinho, um instante. A Rita Baldin fez um comentário: não tem como fazer ecoar, como catequizar sem conhecer a Laudato Si. É um desafio nosso interno hoje, enquanto Igreja Católica, né? Fazer essas urgências, né, pastorais, essas urgências sociais ecoarem dentro da igreja, né, enquanto muitas pessoas viram as costas para o próprio Papa, inclusive, para o próprio magistério da igreja, né, para a própria conferência dos bispos, para a própria caminhada da comunidade, né? E ela insiste dizendo assim: a ecologia pede a cultura do bem viver, né? A nossa querida Stael de Sete Lagoas agradece, né, a fala também, né? E a Miriam falou que gostou muito das menções dos livros do Ailton Krenak, do Leonardo Boff, que nos ajuda a aprofundar. Queria deixar uma pergunta para o senhor também. Cite alguns exemplos de problemas de racismo religiosos que afetam também a questão socioambiental e quais que seriam possíveis caminhos de fraternidade para superar esses racismos. E o ecumenismo e o diálogo interreligioso nos conduzem às lutas comuns, como o senhor falou, né, de sair de uma ecoteologia para avançar para uma ética, uma ecopolítica, né? Então, essas lutas comuns. Como que a gente pode observar as urgências, né,
políticas a partir das religiões e das próprias igrejas. O áudio ainda está fechado. Deixa eu colocar aqui, liberar aqui, só um instante. Acho que eu tenho que liberar. Só um instante. Ativar. Professor. Isso, está liberado. Primeiramente, quero cumprimentar, fiquei muito feliz, eu percorri assim rapidamente aqui o chat, vários irmãos e irmãs de outras igrejas, muito bacana essas lideranças de fé e política, do próprio ecumenismo, pessoas comprometidas, né, com essa fé que nos encanta, que nos transforma, que pede de nós, né, avançarmos, sermos melhores, melhores em tudo, na dor, no amor, na capacidade de perdoar, na capacidade de escutar, de compreender, de criar projetos juntos, né, de corresponsabilidade. Eu tenho trabalhado, inclusive, uma disciplina na pós-graduação aqui na PUC, em Teologia Pastoral, que é da gente pensar pedagogias participativas que geram corresponsabilidades, né? Mas, de fato, a crise ecológica, como essa crise que nós vivemos na pandemia, como a crise social da desigualdade, que esse sistema que é profundamente indiferente aos, aos que sobraram, né? Ele chama de massa sobrante, e agora com a inteligência artificial tende a piorar ainda as pessoas que não são necessárias para o mercado, para esse neoliberalismo de rapina, né, que não pensa na casa comum e não querem mudar, querem só acumular e cada vez mais o lucro concentrado na mão de poucos. Essa visão, né, de que, de fato, assim, eu acho que as vítimas têm que aprender a dar as mãos. As vítimas e aqueles que tomaram consciência que ainda não são vítimas, porque todos seremos vítimas da destruição da casa comum. Todos seremos. E já estamos sendo. Não na mesma medida, porque há pessoas com muito maior vulnerabilidade, como nós vimos na pandemia, países que não tiveram acesso à vacina, outros, né, que, porque não tem uma moradia decente, que a família podia ficar em casa, essas pessoas se tornaram muito mais vulneráveis. Outros que foram vítimas de fake news, que foram contra a vacina, né, que realmente perderam a vida por ignorância ou por falta de acesso. Eu acho que todo projeto, pequeno ou grande, quando abraça uma causa que é comum, que não tem fronteira, esses projetos eles podem criar uma aproximação que ajuda não só passos no ecumenismo e no diálogo interreligioso, mas, de fato, a gerar esse compromisso necessário, esse compromisso, essa corresponsabilidade ecológica, né? Então, por exemplo, trabalho com crianças para formar mentalidades novas. Eu acho bacana. Eu fui visitar alguns acampamentos do MST, nessa celebração dos 40 anos. É o movimento social mais organizado do Brasil, né? E eu estava vendo o trabalho com as crianças, que eles chamam de sem terrinha. Que trabalho! Eu fui com uma aluna, que eu estava orientando um PIBIC, um projeto de iniciação à pesquisa científica, e fui ouvir as crianças, ouvir os seus monitores ali, como que é bacana, né? Como que é bacana é, ali o trabalho e a formação de uma consciência de uma geração que vai pensar diferente, que vai romper com esse individualismo que nos torna cegos, insanos, indiferentes, né? A fome, a miséria. Outro dia eu estava trocando ideias com pessoas que ainda participam e mantêm vivo o trabalho daquele que começou com o Betinho, né? A ação pela cidadania contra a miséria e a fome, e que o filho dele deu continuidade. Hoje é uma rede, né? Como conversei com o pessoal da Cafua, né, que organiza esses coletivos nas comunidades de aglomerado, nas favelas, nas ocupações, e tentam ali garantir não só, né, o acesso a refeições, a espaços de horta comunitária, a geração de renda, né?
Tem muitos trabalhos que levam a gente a perceber que a política ela é diária, ela é muito fora daquilo que é a atuação de partidos políticos, que a gente vê assim a quem está exercendo o cargo de vereador ou de prefeitos no nível municipal, e todo ali o aparato em torno, né? Secretários e todo de cada vereador em torno do prefeito, vice-prefeito, depois nível estadual, mesma coisa, federal. Mas existe a política diária, nós somos seres políticos. Recuperar isso, né, nas escolas, nas associações de bairro, nos grupos diversos, e sempre com causas que incluem as diferenças. Defender a cidadania LGBTQIA+, defender, né, os direitos da população em situação de rua. Eu estava assistindo esses dias aos ataques impiedosos, diabólicos, né? A quem esteve comigo aqui no nono encontro do NEPTCON, né, do Pensamento Complexo aqui na UFMG, eu falei o tema da ecologia junto com o Paulo Agostinho. Quem abriu foi o padre Júlio Lancelotti, que dá as mãos a judeus, a candomblecistas e outros de outras tradições religiosas, e até gente sem religião, para juntos defenderem, né, a dignidade e a cidadania das pessoas em situação de rua, de irmãos e irmãs, filhos e filhas amados de Deus, né, que estão em situação de rua. Então tem muita coisa boa acontecendo na resistência, na teimosia, mesmo nas mídias digitais, tem aí muitos espaços sendo ocupados de maneira inteligente, criativa, e fazendo frente aí a esse crescente movimento na contramão de tudo isso que nós conversamos aqui, né? Que combate uma campanha da fraternidade, que combate qualquer profecia que incomoda esse status quo. Chamam de comunista, chamam de aquilo que fizeram com Jesus para levá-lo na cruz. Quem viu ali um perigo, né? Quem defende a vida é ameaçado. O Brasil está entre os países que mais mata ativistas dos direitos fundamentais. O Brasil está entre os países que mais comete feminicídio, aonde as pessoas trans têm a menor expectativa de vida. Então, enquanto a vida para nós não for o valor ético maior, a gente não avança ecologicamente e, portanto, se a vida não é o mais importante, eu não vou ver um membro de outra igreja como irmão e irmã, como cidadão e cidadã que divide o mesmo país. Eu não vou ver um membro de outra religião ou sem religião como irmãos e irmãs, amados de Deus. É muito difícil se a gente não romper essa mentalidade. E talvez a crise ecológica ela seja um espaço pedagógico muito interessante da gente dar as mãos, assim como acontece nas catástrofes, né, como aconteceu as cheias agora, ou lá no Rio Grande do Sul, ou terremoto, etc., que aí as pessoas elas tocam o coração delas, pelo menos naqueles dias, né, a gente vê aí esse genocídio na Palestina. Basta ler qualquer imprensa alternativa para a gente não ficar indiferente, a gente gritar, não pode continuar dessa maneira. Então é muito importante que a gente tenha essa clareza jesuânica de que a defesa da vida é o reino, é o dinamismo do reino em nosso meio. E começa com os mais vulneráveis, para ela chegar a todos. Deus ama a todos, Deus não exclui ninguém do seu amor. Mas o dinamismo amoroso que nós tentamos recuperar no primeiro ponto da conversa, ele está aí, ele está no candomblé, ele está na Umbanda, ele está no Santo Daime, que eu estava vendo, eu encontrei esses dias agora, com a reunião de vários povos originários, defendendo os direitos da demarcação lá, a terra que estava sendo ameaçada de despejo. Então, assim, temos que aprender a dar as mãos ao religiosamente ou eclesialmente diferente. Porque a terra nos irmana a todos. E mais ainda nós aqui, nós cristãos, ou que, mesmo que não seja cristão no sentido estrito do cristianismo, mas alguém que aprendeu a ver Jesus como um profeta, como um mestre da espiritualidade, vai reconhecer
que Deus é o Abba, querido, é o Pai, né? E é muito interessante que nós temos vários pontos em comuns entre as religiões. Tem um livro do Hans King que eu recomendo muito. Deixei com um aluno que eu estou orientando o mestrado dele, e ele fala o seguinte, que religiões do mundo em busca de pontos comuns. E o Hans King fez uma pesquisa muito interessante, que toda religião tem prece. Toda religião orienta o amor ao próximo. Em toda religião está lá a regra de ouro. Não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Ou trate o outro como você gostaria de ser tratado, além da reciprocidade. Está no hinduísmo, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Está nos profetas fora da religião, que nos ensina a amar a vida, cuidar do planeta. Né? Eu estava conversando com uma pessoa que tem o apelido de plantador de árvores. Aí fui perguntar a religião dele. Ele falou: não tem religião, não. A minha religião é a defesa da vida. Então, a gente vai percebendo que quando a gente aproxima e se escuta com esse objetivo, né, de encarar a crise ecológica ou, né, a defesa da vida, a gente encontra pontos comuns para a gente dar as mãos e perceber que as diferenças que a gente achava que eram dinossauras diferenças, elas são lagartixinhas. E quando a gente aproxima, a gente vê muito mais coisas comuns entre nós do que as nossas diferenças. E desculpa se a outra pergunta não me lembro, que eu não anotei, porque eu fui procurar minha caneta, mas podia rever. Se eu não respondi, podia me falar. E a Mauri, volta a fala aí. Sim, professor, bacana. Sobre a questão dos desafios a partir de vencer os racismos, né, religiosos, promover, né, a questão socioambiental a partir de caminhos de fraternidade. Quais poderiam ser esses possíveis caminhos de fraternidade para vencer os racismos religiosos e, né, a partir dessa diversidade, dessa unidade na diversidade religiosa, a gente, né, salvaguardar a questão socioambiental, né? Ok. Então, primeira coisa, gente. Racismo é crime. Aí tem que agir jesuanicamente. A gente tem que anunciar com a nossa vida um testemunho, né, de alguém que acolhe as diferenças. Respeitá-las, reconhecê-las, valorizá-las. Esse é o anúncio da vida nova. Né? E aí, pedagogicamente, cada um no seu campo de trabalho, na sua tradição religiosa, na sua igreja, na sua comunidade, a gente pode fazer um exercício dessa vida nova. Isso que é o anúncio do reino, né? O anúncio do evangelho. Eu tenho uma boa notícia: você é meu irmão amado de Deus. Então, eu vou te acolher do jeito que você é. Né? E cultivar amizade com o diferente, partilhar ali a carona solidária, né? A luta política, né? Projetos. Esse é o anúncio. A gente se aproximar, igual faz lá no Rio de Janeiro, líderes religiosos diversos, dando as mãos na caminhada da paz contra, né, a intolerância religiosa. É assim. Agora, não basta isso. Tem que ter denúncia e luta. Existe um pesquisador que ele falou que entre nós tem três tipos de abuso. Existe um abuso moral, que é você humilhar uma pessoa por julgar ter poder sobre ela, etc. Né? Isso acontece no trabalho, acontece numa religião, em pessoas que julgam ter poder, está acima dos outros. Ela abusa, né? Humilha o outro. Existe um outro abuso, que é o abuso sexual, né? Que é você explorar, transformar o outro em objeto, explorar sexualmente. Mas esse pesquisador, que me foge agora o Perissé, o primeiro nome dele, acho que é Gabriel Perissé, ele recuperou na pesquisa dele o abuso espiritual. O abuso espiritual acontece quando um líder religioso, seja ele ministro ordenado ou leigo, um agente pastoral, ele abusa desse lugar e explora o outro. Ele induz o outro ao erro. Isso acontece quando o influência digital religioso induz você a odiar, a combater uma campanha da fraternidade, né? a rezar pela morte do Papa Francisco, porque esse Papa está acabando com a igreja, sem apresentar uma prova. Essa cultura do ódio, né?
Pode acontecer dentro de uma religião, pode acontecer na política, dentro da religião. O fundamentalismo religioso está aí. Então, isso se combate, gente, com denúncia, porque é crime. Então, temos que ter acesso, né, de como se organizar para onde haver o racismo religioso, que é um tipo de racismo que tem se tornado estrutural entre nós, né, nas mídias digitais, que a pessoa está no computador, ela acha que ela pode cometer qualquer tipo de crime. Então, isso tem que ser, sim, combatido, denunciado. Os profetas, um bate. Aí, obrigado, Miriam, por mostrar aí. Então, é isso, né? Anunciar a vida nova. Vida em comunidade, partilha de lutas comuns, defender lá, igual aqui com o Frei Gilvando, a gente estava defendendo lá, né, aquela ocupação, o direito à moradia, e tinha lá gente de tudo quanto é igreja, religião, gente sem religião, porque defende a dignidade humana. Outro dia, uma mina aqui que oferece água pela Copasa a quase um terço da cidade de Belo Horizonte, da região metropolitana. Ela ia ser minerada. Juntamos as forças, demos as mãos, né? Na época, Dom Vicente estava aqui ainda, está na Bahia agora, e a gente que já tinha vivido aqui, né, dois crimes ambientais gravíssimos, né, alguns deles ainda impunes, né, de imperícia, negligência e etc., né, tanto na bacia do Rio Doce como na bacia do Paraopeba, e a gente fez uma caminhada, pressionou e aquilo, por enquanto, foi suspendido. Na Serra da Piedade, a mesma coisa. As pessoas precisam se articular, aprender a dar as mãos para, movido pela defesa da vida, e aí a causa ecológica, gente, tem que ser de todos, não tem que ter credo. Ela, claro que ela pode chegar na espiritualidade de cada tradição religiosa, né? E aí sim, a gente pode juntos dar as mãos. É tão bonito quando a gente vê, né, essa luta eclética. Pessoas que torcem para o Cruzeiro, para o Atlético, e gente que não gosta de futebol, dar as mãos para defender, né, uma bandeira que é comum. E a ecologia é uma bandeira comum. Vamos transformar essa bandeira numa bandeira pedagógica da gente avançar nessa vida nova que implica a gente acolher as diferenças, lutar juntos contra qualquer tipo de racismo, né, preconceito, discriminação, cultura do ódio, né, necropolítica. Espero ter Professor, respondido. muito bem, professor Edvar, bacana. Só fazendo referência aqui rapidinho sobre, já entrando na reta final da nossa live de hoje, a acolhida de presenças importantes aqui. A Rosana, né, do Templo de Umbanda Caboclo Pena Branca, Pena Dourada, da Casa de Ogum, Beira-Mar, conosco. Muito axé, seja bem-vindo, minha irmã. Fazer também menção, né, da família Focolari, tem aqui representado Josefina Ademir, aqui de Belo Horizonte, também o Frei Pedro Assis, que é o atual responsável pelas questões ecumênicas e de diálogo interreligioso da província dos Frades Menores, os Frades Franciscanos, província que inclui aqui Minas Gerais, província de Santa Cruz, um companheiro que está chegando aí para nossas, né, caminhadas, nossos sonhos, nossos, né, labutas na questão ecumênica. A Maria Augusta faz um comentário de gratidão pela sua fala, né, que é sempre uma bênção ouvi-lo, professor. A Miriam fez um comentário que está muito difícil hoje falar, né, por exemplo, na campanha da fraternidade, sobre ecologia e a necessidade de conversão ecológica. Parece que o povo não está percebendo os impactos socioambientais, então não consegue entender a ecologia ampla que considera todos irmãos com o mesmo direito, né? A Josefina Ademir cita que gostava muito da fala abrangente sua, profunda, nos leva a termos uma abertura de respeito com todas as religiões, a mudarmos, né, nossa atitude diante das ações que destroem nossa natureza e a urgência, né, da mudança de nossas mentalidades, atitudes. O Cris compartilha com a gente a indicação de um livro sobre candomblé para conhecer um pouquinho mais. Obrigado, Cris, aí pela indicação. A Rita agradece mais uma vez a sua fala, sempre ensinamentos de muita experiência que trazem crescimento e amadurecimento para nós. Gostou do encontro. O Cris deixou aí junto, né, algumas dicas de artigos, de links para a gente ler, né, também
A Renata faz um comentário, né? Altos índices de morte de seres humanos num país que se diz o maior país cristão do mundo, uma baita contradição, né? O Cris deixa para nós outras indicações de link, nós vamos devolver nos e-mails de quem se inscreveu para essa live. O ecumenismo, a Maria Augusta faz um comentário. O ecumenismo religioso está adormecido em nós, sufocado por nossa ignorância e arrogância, né? Depois, o Antão também deixa a indicação do livro Abuso Espiritual, Manipulação Invisível, muito pertinente para todos nós que servimos o povo de Deus como lideranças religiosas, especialmente aqueles que têm responsabilidade direta na condição das comunidades, né? Sugestão do livro, então, sobre abuso espiritual que o Antão deixou para nós, muito agradecido, Antão. A Melina faz um comentário maravilhosa, reflexão, pena que ela tem que sair, né? Desejou um abraço a todos. Ela é carmelita da Divina Providência na Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro, né? Depois, sugestão de outro livro aqui que foi feito pelo senhor do Hanskin, que fizeram aqui. Teve um usuário que não citou o nome, que é da Diocese de Apucarana, no Paraná. Muito bacana também a presença aí conosco, pessoal do. Perguntou se o material vai ser disponibilizado, professor. A Maria Stael. Então, antes da sua consideração final e a oração e a bênção do Dom Teodoro, fazer dois convites, são para casas. Anotem, por favor, anotem que são para casa. Eu vou compartilhar primeiro a agenda da nossa comissão de ecumenismo. A próxima formação vai ser daqui a 2 meses. Então, por favor, anotem aí, porque ainda não tem um card, uma arte, mas nós vamos divulgar nos grupos, né? Nessa perspectiva, o tema ecumenismo e diálogo interreligioso, no horizonte do ano jubilar. No horizonte do ano jubilar, a assessora vai ser a nossa querida professora Tânia Jordão, da nossa Comissão de Ecumenismo do Leste 2, vai ser na noite do dia 26/6. Então, tem um tempinho bom aí para se programarem, né? Dia 26/6, praticamente daqui, né, a mais de 2 meses ainda, mas vai ser um momento formativo muito significativo, uma voz feminina, uma voz de uma teóloga muito capacitada, né, que nos prestigia muito, nos assessorando na nossa comissão aqui do Leste 2. Junto com essa agenda, neste mês ainda, né, tá aí o card, está compartilhado, não sei se vocês estão visualizando, com o apoio da nossa CNBB Nacional, do GREDIR e do CONIC Nacional, nós estamos promovendo os 4 regionais de Minas, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. O Eduardo Linhares está aqui conosco na live, né, ele é da Diocese de, né, Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, e é do Conselho de Igrejas, né, do Rio de Janeiro, e também da Missão Somos Um. Estamos articulando esse evento chamado Sudestão Ecumênico, onde nós vamos partilhar uma reflexão sobre as perspectivas e desafios do ecumenismo em cada estado. Então, no dia 23/4, daqui a 3 semanas, né, 2 semanas depois da Páscoa, na quarta-feira, nós vamos fazer pelo canal do YouTube e Facebook da CNBB Leste 1, que é Rio de Janeiro, eu e o nosso querido pastor Jorge Diniz, da Igreja Presbiteriana Unida, vamos refletir um pouco sobre os desafios do ecumenismo em terras mineiras, tanto a partir do CONIC, quanto a partir da nossa comissão de ecumenismo, né, da CNBB no Leste 2. Então, eu e o nosso querido reverendo Jorge Diniz vamos refletir sobre os desafios do ecumenismo em terras mineiras. Dia 23/4, quarta-feira, às 19h30. Nós vamos divulgar em breve os posts aí, mas quem quiser anotar, é só lembrar da data e de acompanhar pelo canal do ecumenismo do Leste 2, né, do Rio, Leste 1, perdão, né, Rio de Janeiro. Então, nós vamos estar realizando esses 2 momentos formativos e, mais do que convidados, estão convocados a continuar conosco. Professor, uma palavra final de consideração, né, que o senhor gostaria de partilhar conosco? O ecumenismo ele está já celebrando mais de 150 anos de caminhada. Desde quando é considerado um dos primeiros textos, eu recomendo, depois vocês acham na internet, a Carta do Chefe de Seattle, quando descobriram petróleo nos Estados Unidos, na terra indígena,
e o presidente dos Estados Unidos quis trocá-los de lugar, dar uma terra de presente, uma reserva para eles, mas interessado nos subsolos da. E ele escreve uma carta que é fantástica. Essa carta ela é decisiva para a gente se abrir ao que está em jogo quando a gente se torna um ignorante ecológico, né? Superar a ignorância deve começar das idades mais, né? As escolas são fantásticas experiências que a gente vem acompanhando aí nas escolas de base. Eu tenho uma menina de 10 anos, quanto que ela já tem na bagagem de experiências, de práticas que ela já vê e valoriza, desde a reciclagem, né, do consumo consciente, né, e tentando, né, já crescer com essa nova mentalidade. Mas eu acho que isso é muito pouco. Os processos educativos, eles são necessários, mas eu acho que a gente investir na nossa formação ligada à espiritualidade é decisivo. Porque a espiritualidade é o caminho mais perto da razão para o coração. Então, isso é perigoso, né? Porque uma religião deturpada, ela faz um estrago na nossa vida. Basta ver o que é um fanático, uma pessoa doente religiosamente falando, ela é capaz de matar em nome de Deus com a consciência tranquila. O fundamentalismo é um perigo, a gente precisa ler sobre ele, mas ela também faz a gente amar mais a vida, o mundo, uns aos outros. Então, testemunhar essa religião que aprendeu a se aproximar, a não falar mal da outra. Em geral, o que eu tenho escutado aí, quando um líder religioso fala mal da outra, ele está falando do que ele não conhece, né? E a gente não pode ficar indiferente, a gente tem que aprender também a denunciar e combater, né, o racismo religioso, como já falamos aqui. E isso é ecológico, gente, porque a ecologia é exatamente o, esse pensamento sistêmico que inclui a todos. É combater os maus tratos animais, é combater, né, qualquer estilo de vida que compromete. Não dá para todos. Por exemplo, quando a gente investe em transporte coletivo de qualidade, quando a gente investe, né, numa cidade para todos, nós estamos investindo numa cidade ecológica. E não fazer simplesmente bairros para as elites, né? Blindar, né, ali as comunidades carentes, como a UFMG mostrou em parceria com a PUC, um projeto muito interessante. E aí eu termino. Né? Filmaram ali 100 metros quadrados do bairro que tem a maior concentração de renda de Belo Horizonte. E ali se mediu o que tem ali dentro, não o PIB, mas o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E se comparou que é superior à Suíça, à Finlândia e qualquer país aí chamado de top de linha. Mas se você atravessasse a rua e fizesse a mesma medida no aglomerado da Serra, o número de residências, o número de pessoas que morassem era tão mais alto e sem qualidade de vida que o índice de IDH ficava abaixo da Etiópia. E aí a reflexão foi a seguinte: tem outras, estou dando só um exemplo por causa do tempo. Só que a Suíça e a Etiópia estão distantes uma da outra milhares de quilômetros. Uma não vê a outra. E se a gente estiver em Belo Horizonte, basta atravessar a rua para você ver o fosso, a falta de ecologia entre ricos, os mais ricos e os mais pobres. Então, assim, pensar uma política de combate à desigualdade, defender a política de transferência de renda, de inclusão social, isso é evangelização ecológica. Não é, é também defender as florestas de pé, é defender modelos né, de desenvolvimento que não polui as águas, que não destrói as florestas, que não extingue os animais, né? É reciclar e tratar os nossos resíduos sólidos, etc. Mas é também aprendermos a pensar juntos a nossa casa comum. Muito obrigado por me ouvir, muito obrigado pelo espaço da reflexão e que ela fecunde, se desdobre em rodas de conversa, em complementações, enriquecimentos. Gostei muito do chat. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Continuemos firmes, porque vale a pena sermos cada vez mais ecumênicos, dialógicos e ecológicos. Muito obrigado.
Professor Edivar, obrigado demais. Queria pedir que todos pudessem abrir suas câmeras para a gente poder tirar uma foto, para publicizar também na nossa página do Instagram e também nas redes sociais e divulgar no nosso canal, no nosso site da CNBB Regional Leste 2. Convidar que todos pudessem abrir suas câmeras, segura o sorriso. Nós vamos tirar duas fotinhas aqui, que estamos em duas páginas no grupo. Então, por favor, quem puder, abre sua câmera para a gente fazer, né, a fotinha e depois a nossa oração, né? Tem que tirar, para aparecer todo mundo, tem que tirar a centralidade da minha. Tirei, tirei, tirei. Já está no esquema de galeria já. Isso. Ainda tem gente que ainda não abriu a câmera, não. Estão com vergonha. Se ficar com vergonha, não pode ficar sem vergonha. A gente deixa. Pegando a primeira foto, então. Bacana. Peraí, só salvar aqui para não perder. Um instante. Um instantinho, salvando a primeira página. Joia. Outra aqui. Segunda página. Segure o sorriso, por favor. Segunda página. Bastante. Peraí. Que bacana. Segunda página, bacana, salvando. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos. Então, agora a gente faz uma oração e pedimos a bênção do Dom Teodoro, que nos brinda com a presença hoje, nosso presidente da Comissão de Ecumenismo da CNBB Nacional. E aí eu brindo com um texto que foi bem lembrado pelo professor Edivar em algum momento, né? Fratelli Tutti. No finalzinho dela, o Papa Francisco nos convida a uma oração ao Criador. E ele diz assim para nós, e nos ajuda a rezar, e rezamos nessa noite, pedindo que toda boa divindade venha sobre nós, as bênçãos, né, desse Deus que é Pai e Mãe, como lembra, né, o querido João Paulo I, né, Papa de memória, de saudosa memória. Oração ao Criador. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito de irmãos. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. Abri aqui o áudio do Dom Teodoro para nos, né, brindar com a palavra final e a bênção. Só um instantinho, Dom Teodoro. Liberado, Dom Teodoro. Bem, começaria por agradecer brevemente ao professor Edivar Guimarães pela sua belíssima apresentação. Realmente encheu-nos a alma, foi magistral e nos enriqueceu a todos e, portanto, e a todas. Creio que posso dizer, sem me errar, que foi realmente muito inspirado, muito feliz na sua explanação, foi com muita clareza, muita competência e obrigadíssimo. E queria também agradecer ao Diácono Amaury e mais pessoas envolvidas na preparação deste encontro formativo tão importante para nós. E nossa saudação e gratidão também àqueles que se juntaram a nós depois da minha saudação inicial. E recordo aqui representantes de outras igrejas cristãs, do CONIC e das dioceses, e não só do regional da CNBB Leste 2, mas também do Brasil, enfim, até de outros lugares, quem sabe, e deste planeta. E muito obrigado a todos e a todas pela participação. Vocês também abrilhantaram
e esse encontro formativo, vamos continuar com coração aberto, mente aberta e para colaborar com Deus na obra da criação, que é tão bela e que precisa também realmente do compromisso de todos nós. E é bom a gente reconhecer também muita coisa boa que se faz, muita gente empenhada, que trabalham até no anonimato e que cuidam da casa comum e constroem a paz, a unidade que o mundo tanto precisa e agradece. E aproveito para desejar a todos, vem aí a Semana Santa, pelo menos os que comungam da nossa fé, e desejo é, uma boa preparação ainda para a Páscoa, que seja feliz para todos nós. Vamos continuar unidos, solidários e, como dizia o professor com muita competência, sejamos todos ecumênicos, ecológicos e também Dialógicos. dialógicos, né? Então, e Deus é ecumênico. Obrigadíssimo, que Ele nos abençoe, nos guarde e proteja a todos nós. Uma boa noite e obrigadíssimo, um grande abraço também para todos e para todas. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado a todas, todos, né? Santa Páscoa para todos e todas, né? Vamos nos falando. Foi gravado, vai ser disponibilizado o link no canal YouTube da nossa Comissão de Ecumenismo do Leste 2. Vamos divulgar depois o link. O material que o professor vai disponibilizando, nós vamos mandar junto também com o link nos e-mails de todos e todas. Obrigado. Até dia 23/4, quando nos encontramos para o Sudestão, né, Ecumênico, falando sobre a realidade do ecumenismo em Minas Gerais. Até lá, gente querida. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos e todas.